Boa noite, saúdo a todos com a graça, a paz do Senhor. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui essa noite aí com vocês. Agradeço desde já, deixa eu só arrumar aqui o fio ficar virando. Nós vamos agora iniciar com a oração. Agradeço desde já você que vai adentrar aí. Hoje o nosso tema é de profunda relevância. Nós continuamos com as controvérsias da cristologia, né? A história da cristologia. Te convido a participar conosco, deixar seu comentário, as suas dúvidas aí no chat da Cobic. É o IBAD Cobic, né? Mais uma noite. Então, vamos iniciar aí com uma oração. Você que vai adentrar, que está adentrando, já pode se curvar diante do Senhor. Pai amado, bendito seja o seu nome, mais uma vez essa noite. Que nos encha, Pai, de sabedoria, que possamos sair daqui edificados e firmados na tua palavra, sair, Pai, preparados para responder a razão da nossa fé, como está registrado em Pedro, Senhor. Aqueles que nos questionam, aqueles que duvidam, aqueles que são contra. Papai, em nome de Jesus, ó Deus eterno, que te pedimos, mais uma vez, que a gente possa sair tocados, transformados, restaurados em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite aí a todos, né? De novo. Quero compartilhar desde já o nosso slide. Prepara aí com você, meu amado irmão, lápis, papel, caneta, tá? Esteja aí anotando, né? Você que não conhece o IMAD, falamos no culto de ontem, né? Meu cunhado explanou. Então, esse é como se fosse uma live, né, do IBAD, é uma aula. Nós temos mais aulas ainda, aulas gravadas do IBAD para prova online. Então, você que está assistindo aí, você está assistindo a nossa live, é uma discussão diante de tudo do livro, né? A nossa aula, a nossa EBD aqui. Mas é um curso que certifica, um curso que tem carteirinha, ok? É um curso que capacita, né, líderes, pastores, é conhecido pelos grandes seminários. Então, se você quiser fazer parte e ter todo o material, aproveitar o material, entendeu? Porque nós temos, desde já, nós oferecemos o livro que você está vendo aí, essa matéria Cristologia, de suma importância para nós, ok? Então, você tem um livro. E como que funciona o IBAD? Você pode assistir às nossas lives toda segunda-feira e tentar aprender. Só que você vai produzir um material assim, porque tudo que eu falo aqui é uma parte do livro. Nós não conseguimos, no tempo que nós oferecemos, falar sobre o livro. O livro tem exercícios de fixação, e depois você tem um raio-x teológico comigo, num grupo de WhatsApp. Você pode tirar a dúvida, né, numa chamada de vídeo, marcar, agendar as dúvidas da aula, a gente pode conversar. Tem toda a nossa didática, metodologia de acompanhamento, mentoreamento do conhecimento, ok? Então, e aí ainda oferecemos dentro do IBAD, né, os livros mais videoaulas do próprio IBAD. Olha, que tremendo para você. Você tem a prova online ou impressa, se você não tiver acesso à internet, né? Mas eu creio que poucas pessoas que optam por provas impressas, né? Mas você pode fazer no seu celular a prova, você pode fazer no seu PC. E certificado histórico, tá? E você pode solicitar sua carteirinha de estudante, você estuda no seu tempo, sem contrato e cobrança. Escolha quantas disciplinas quer estudar por mês, tá? Individual 70. E esse para o casal aqui, tá? Veja bem aqui, ó, casal, né? O que é esse casal aqui?
é uma dupla da família, né? Pode ser o marido, a esposa, ou pode ser o filho com a mãe, ou pode ser a filha com a mãe, a partir do momento que comprove. 82 e 30. Aí, o que é esses 82 e 30? É um livro, ok? A live, as aulas mais liberadas para cada CPF. É um livro, os dois, tá? E as provas também individual para cada um, e o certificado histórico para cada um, ok? E carteirinhas pode solicitar para cada um, ok? Aí só paga R$ 82,30. Olha que moleza, né? Fazer esse curso com a gente. E fora todo o nosso acompanhamento do aprendizado, é uma metodologia, a didática, material didático, o segmento de matérias, tudo é do IBAD, mas a metodologia é COBIC, tá bom? Então, Deus te abençoe, que você possa nos abençoar também, que quando você compra o curso, você está abençoando aí quase 4.000 missionários aí, espalhando esse conhecimento em todo o planeta. Nós estamos fora do país também, em vários países, estamos no mundo, né? IBAD no mundo, tá? Então, fica a dica aí, tá? E para você saber, é uma grade, né, completa aí, 24 livros, livros, viu, irmãos? Não damos apostilas de tempos em tempos, reeditado, feito, questionado, algumas coisas que aparecem, que surgem. Então, são 24 livros e no decorrer do processo, né, de aprendizado, você vai ter essa oportunidade. Às vezes, livros são reeditados, trocam de autores, tá bom? Mas é uma grade aí abençoada, colorida, linda, maravilhosa, livros com 200 páginas aí para te abençoar, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre as controvérsias, tá? E aí, hoje nós vamos falar da controvérsia ariana, tá? Ariana. É uma controvérsia ariana. Nós vamos explicar direitinho. Então, nós vamos para o capítulo 3 do livro, né? E você que ainda não fez o pagamento do seu livro, faça. Nós estamos dependendo disso para todos pegar o seu material e poder fazer a leitura e aprender muito mais e fazer os exercícios, né? Temos a correção dos exercícios também que acompanhamos, tá? Então, vamos rapidinho para o texto. Eu peço para você que está acompanhando aí, já está entrando aí pelo Facebook, abra a sua Bíblia, acompanhe, anote o texto aí, o lápis e um caderno nas mãos, te ajuda a aprender muito. E nós vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, verso 15, ok? Colossenses, capítulo 1, do verso 15 em diante, ok? Nós vamos falar aí, capítulo 3, a controvérsia ariana, ok? Esse texto aqui é o texto muito citado dessa controvérsia ariana, tá? Colossenses 1, 15 ao 23. O título, né? Alguns textos, por exemplo, bem títulos, a gente chama de perícope, né? Essa perícope, né? De 15 a 23 está falando sobre a supremacia de Cristo, ok? Então vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo
a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado todos que estão debaixo do céu, esse é o evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Olha que texto tremendo. Então, o que eles gostam de falar assim? Olha, ele é o primogênito, né? Ele é o filho mais velho, é o primeiro de toda a criação. Tá? Então, o arianismo é uma doutrina que surge no início do século IV, ok? E diante do sabialismo que a gente falou sobre, a gente tem falado sobre o gnosticismo, que era a religião mística, a ideia mística, era um processo que vinha de fora para dentro. Agora, o sabialismo, ele sai de dentro para fora da igreja, o processo da Trindade, né, crendo que Pai, Filho e Espírito Santo é uma máscara, é uma representação por épocas, pela necessidade da igreja. E ao mesmo tempo, são a mesma pessoa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa agindo em tempos distintos, se revelando diferente. É, uma, é um ensinamento antitrinitário, né? Contra a Trindade, e depois vem o arianismo. E o arianismo surge, né? A gente falou muito a aula passada, quem acompanhou, nós falamos sobre isso, sobre os grandes teólogos que debateram, Tertuliano explicou tão bem a doutrina da Trindade e fez a igreja entender o que era a doutrina da Trindade, que ele criou esse problema para nós. Né? Porque o que ele colocou? Ele fez uma teoria a gente fala subordinacionalismo, ok? Que o filho é subordinado ao pai. E aí Ario pegou esse gancho aí, né? Esse gancho e usa esse texto aqui para nos combater. Mas, por exemplo, o texto ele é muito claro, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Entendeu? Olha só, o texto fala, na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, poderes e autoridades, ok? E todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Né? Ele é antes, o texto, de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ok? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro dentre os mortos, tá? Ele morreu e ressuscitou. E foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Bom, eles têm todo um argumento, né, para te explicar esse texto aqui também, tá? Mas você precisa observar uma coisa, né? Uma coisa que é muito importante aqui. Aqui, ó. Mediante a morte, para apresentar culpados e livres, desde que continuem alicerçados firmes na fé e se afastarem da esperança do Evangelho. Aqui,
você precisa ter aqui, sempre aqui, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse plenitude, né? E que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, e as visíveis e as invisíveis. Nós vamos andar um pouco e nós vamos procurar compreender. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí, tá? Esse é um texto muito apresentado como refutação, mas ele também é um texto que nós usamos como uma interpretação para eles, entendeu? E explicação para eles, ok? Bom, ele é a imagem do Deus invisível, ok? E o primogênito sobre toda a criação. Guarda essa palavra aqui que nós vamos usar muito também. Nós vamos falar muito no decorrer aí da nossa caminhada, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no chat. Deixa eu ver como que está aqui. Acompanhar vocês, quem está entrando aí pelo Facebook. Deixa eu mandar um link. Se você perdeu a aula passada, que você possa assistir, entendeu? Bem uma continuação da aula passada. Graça e paz aí, pastora Pri. Isso aí. Deixa eu só enviar um alô aqui. Você assista, porque é continuação, gente. A gente precisa entender essa sequência. Então, o que é o arianismo, né? O que seria o arianismo hoje? O que eu posso te falar? O arianismo ele foi extinto. Essa palavra, né? Arianismo, né? Foi extinto. Porém, novas igrejas, novas seitas, né? Elas se espalharam e estão aí divulgando essa doutrina que Jesus, né, não é Deus, né? Então, o que nós vamos ter nessas controvérsias? Ora, Jesus é Deus e não é humano. Ora, Jesus é humano e não é Deus, né? E ora, Jesus não é humano, mas também não é Deus. E ora, Jesus é Deus, mas também não é humano, nem Deus também. E é essa controvérsia dentro da cristologia. Nós precisamos entender que é muito importante para nós. Por que é importante defender? Porque dentro da religião monoteísta, que acredita num Deus soberano, tudo no meio das religiões monoteístas, nós somos cristãos. E se nós não tivermos bem definido isso dentro do cristianismo, algo complexo, né, para nós falar que somos cristãos, entendeu? Então, fica meio difícil falar, olha, o que é ser cristão, o que é o cristianismo. Por isso que tem denominações, as seitas heréticas não se apresentam, às vezes, como cristã. Né? E falamos a respeito vocês viram muito bem a dificuldade, né, de você, dentro do sabealismo, entender o papel do Espírito Santo, né? É uma doutrina simples de se explicar, mas é confusa. Se você vê dentro do gnosticismo e o próprio arianismo, é um pensamento filosófico, né? Então, o que foi essa controvérsia ariana? Ela foi um debate diferente, né? Ela dividiu a igreja pela maior parte do quarto século, e teve também uma dimensão política, de poder, né? Ela entrou no seio da igreja e dividiu em facções, e isso foi muito grave. Bom, tem um outro texto que eu coloquei aqui, porque, assim, os mesmos textos que nós usamos são os mesmos textos que eles usam para se defender, mas
é uma visão. E depois eu vou tentar trazer aí bem no final da cristologia, a gente tentar trazer uma definição para ajudar você a compreender melhor, né, essa doutrina da Trindade. E a gente vai falar ainda muito, né? A gente, como o Ibad Kubik, ele é uma circular, entendeu? Não importa de onde você começou, porque o que você perdeu, você vai rever. Tudo é circular, entendeu? Então não tem isso, mas 24 matérias, eu me matriculo no bimestre, trimestre, não, você se matricula toda hora, todo momento, entendeu? Da onde você inicia é onde nós vamos terminar, entendeu? E é circular, e vamos falar de tudo, de cristologia, doutrina de Deus, teologia sistemática, soteriologia, vamos falar de todos os pilares doutrinários, vamos é, discutir as confessionalidades e vamos trazer o que não importa, o que é primário. Então, isso daqui é ponto primário, entendeu? É muito importante você saber, porque está aí dentro e está dentro das nossas igrejas também. Né? Falar isso, nesse momento, a gente falava assim que estava dentro desses grupos religiosos, agora está dentro da nossa igreja, porque muitas confessionalidades, né? E o ser humano, por exemplo, muitas igrejas não têm EBDs, não tem um culto de ensino voltado ao ensino. Alguns pastores deixou de discutir esses assuntos mais sistemáticos, não tem essa disposição de falar, e aí acaba as pessoas, por exemplo, não mais se importam com isso e acaba sendo pegas por algumas literaturas, por alguns vídeos do YouTube, e acaba conceituando, como a igreja não fala, está lá, está sentado no banco da sua igreja, como pode estar sentado no banco da minha igreja, ok? Da igreja que eu pertenço. Então, é isso que gera, né? Então, aqui, no princípio, era aquele que é a palavra. Então, o que eles vão falar? Essa palavra é o logos da criação, né? Porque existe uma diferença de gerado e criado. Para eles, Jesus foi criado, entendeu? O Pai criou ele ali, teve ele ali, ok? Criou ele como algo excelente da criação. E aí o texto fala, ele estava com Deus e era Deus, ok? Então, anota aí para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que está nos acompanhando essa noite, é muito importante. A pergunta é, o que eu preciso para ser Deus? Vamos supor, você, meu irmão, que está acompanhando aí, se você tivesse o título de Deus, você precisa de um job script, você precisa de um currículo. Qual é o currículo de Deus? É isso que eu quero fazer você refletir. Porque Jesus, eu quero te falar que Jesus não foi simplesmente o Filho de Deus. Não é isso que nós defendemos na Trindade, ok? Nós falamos muito sobre a Trindade a aula passada e, e vou falar um pouco, se você perdeu, né? O que é. Então, como o arianismo defende, ele defende um só Deus, ele não acredita na Trindade, ele não acredita que o Espírito é Deus, ele não acredita que Jesus é Deus, ok? É isso que. E se você está aí e não sabia que o cristianismo defende que, mas nós temos três deuses, não, nós temos um só Deus, nós mesmo acreditamos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós acreditamos em um só Deus, tá? Porque eles são deuses na mesma essência, na mesma substância, ok? Tá entendendo? É difícil entender como três deuses ao mesmo é um Deus, né? Então,
e falamos muito sobre isso. Então, ele era Deus, tá? Então, a minha pergunta é, o que precisa para ser Deus? Tenta responder aí para mim e me lembra que eu tenho que responder isso para vocês, tá bom? Ele estava com Deus no princípio, tá? Ele estava com Deus. Aí eles vão falar, ele estava com Deus no princípio porque Deus criou ele antes de criar todas as coisas. Esse é o argumento, ok? Isso é o arianismo, é o que a igreja tem que lidar no quarto século. E Ario, ele era muito habilidoso de falar, é um homem muito bom com as palavras, né? Um conhecedor, e, e tomou, né, essa palavra e, e falou, ó, ele estava com Deus realmente no princípio, mas ele foi criado, ele não foi gerado. Né? Uma diferença aí. Gerado para criado. Não, nós acreditamos que Jesus é o alfa e o ômega, né? Não tem explicação, tá? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, tá? Então eles acreditam que todas as coisas terrenas foi criada para ele, né? Por ele, e sem ele nada teria sido feito, porque ele é o primeiro homem, ele, ele é um ser elevado da humanidade. Né? Eu vou explicar isso melhor agora. Estou dando um spoiler aqui antes, sem avançar. Tá entendendo? Então, responda aí para mim. Você que está entrando agora, chegando agora aí, responda para nós quem, qual é os atributos ou qual o currículo para me tornar Deus. Isso é importante, viu? É lógico que você e eu nunca poderemos ser um Deus, mas se fôssemos, o que a gente precisava para ser listado aí de Deus? Você consegue responder isso aí? Responde isso para nós. Hum? Responde isso daí para nós, Enzo. Qual é o currículo para mim me tornar Deus aí? Boa noite aí a todos aí. Paz, pastor Anderson, paz, pastora Pri, né? Responde aí para nós, se possível, né? E me lembrem de colocar essa resposta, ok? Vamos, vamos prosseguir. A aula vai esquentar aí. Falar algumas coisas. Descobri até algumas coisas. Gente do céu, bom estudar, né? Descobri coisas, termos que eu nem imaginava. Vamos lá. Esse daqui é o Atanásio, tá? Eu pensei que era o Ário quando eu peguei a figura, porque eu puxei, né, sobre quem era Ário, e aí veio essa figura e depois, né, pesquisando, aí vi que era o Atanásio, né? Mas, desculpa, né, eles trouxeram essa imagem, mas na verdade ele é o Atanásio, tá? O Atanásio, ele foi o maior, como que eu posso dizer? Ele foi o maior opositor, né? Essa figura aqui ilustre foi o maior opositor contra o arianismo. Né? Então, o arianismo foi uma visão cristológica, antitrinitariana, tá? Eles não acreditavam na Trindade, Jesus não é Deus para eles, tá? Sustentada pelos seguidores de Ário, né? Quem era Ário? Presbítero, gente, um pastor, né? Cristão de Alexandria, nos primeiros tempos da igreja primitiva. Ele negava a existência da consubstancialidade, ou seja, a mesma substância, né? Não pode ser a mesma substância. Não é. Ele é uma criação de Deus, né? Ele não é Deus, né? Então, uma consubstancialidade entre Jesus e Deus, tá? Então, Jesus não é Deus, é isso aí, né? Deus Pai. Que os igualasse, concebendo Cristo como um ser pré-existente, olha, pré
existente, ou seja, né, ele é pré-existente antes da existência, né, mas foi criado, embora a primeira mais excelsa de todas as criaturas, né? Então, o arianismo coloca, né, a primeira excelsa de todas as criaturas que encarnaram em Jesus de Nazaré. Jesus, então, seria subordinado a Deus Pai, sendo ele Jesus. Ó, eles pegam o gancho lá de Tertuliano, né? Que eu falei, Tertuliano explicou tanto que confundiu até a Trindade, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né, com essas coisas, por isso que nós estamos aqui conceituando aí, nós estamos aí conceituando essa importância, ok? Então, não o próprio Deus em si por si mesmo. Segundo Arius, só existe um Deus. Então, o arianismo defende a existência de um só Deus, não três deuses como nós falamos, né? E seu filho não o próprio Deus, tá? Então, o seu filho não é o próprio Deus. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria grande, eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode se revelar a si mesmo. Com esta linha de pensamento, né, aí o historiador afirmou na obra de Arian Controversy, né, o Deus diário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto em eterno. Ok? Então, para vocês verem a dificuldade, né, nossa, do arianismo. Renzo. Ah, o cara das perguntas difíceis. Renzo, eu tô cheio de dúvida, me ajuda aí, vai. Renzo, pensa aí, se você tiver, né, tivesse que ser um Deus, ok? O que você precisava ter de atributos aí para se candidatar a essa vaga de ser um Deus? Coloca aí. Essa é a pergunta, gente, é a pergunta chave para a gente responder isso, entendeu? Porque as controvérsias, elas são grandes, e principalmente o arianismo, porque o arianismo é difícil. Não que o sabialismo, ou seja, o unicismo, seja fácil de combater, porque eles usam o mesmo texto, entendeu? Mas se a gente não tiver conceitos, porque a trindade também não é fácil, né? Vamos falar, é fácil falar que um Deus é três? Hum? Um Deus é três? Ou três deuses, né, é um? Na verdade, a gente tem que falar, né, que três Deus é um. Né? Então, é difícil, entendeu? Como explicar que um só Deus ao mesmo tempo é três? Né? É isso que eu queria falar. Não que um Deus é três, não. É que três deuses ao mesmo tempo é um. É um. Que como um Deus ao mesmo tempo é três deuses. Né? Isso é difícil. Não entra na cabeça. Então, por isso que nós precisamos ter alguns conceitos. Né? E essa ideia desse conceito que eu estou aplicando aqui é o que vai te ajudar a trazer essa compreensão e trazer a explicação necessária para quando for pedida a razão da sua fé. Tá entendendo? Tá bom? Então, se você conseguir, coloca aí, tá? Só me lembre daqui a pouco para explicar. Ok? Grande Renzo, pastora Pri, pastor Anderson. Então, o que aconteceu? Né? Nós tivemos o Edito de Milão, né? Muitos sabem que Diocleciano instituiu uma terça
tetrarquia, né? Dividiu lá o Império em quatro, os tetrarcas, né? E surgem problemas após a aposentadoria de Galério Maxêncio, né? Os filhos de Constâncio Maximiano desejaram tornar-se imperadores, entendeu? E aí uma guerra civil é instalada. Aí, em 313, Constantino torna-se imperador do Império Romano Ocidental e Licínio do Oriental, né? E, e aí nós temos aí, após ele vencer essa batalha, se tornar um imperador, ele atribui, né, a sua vitória a Cristo, né, a cruz de Cristo, e institui o cristianismo como a religião do império, né? Isso foi uma bênção, né, para nós, e também gerou outros problemas que nós estamos vendo agora, que foi o arianismo, né? Que vai perdurar aí por séculos da igreja, né? E até hoje, de outra forma, como nós conhecemos aí dentro de algumas seitas. Aí, João 1,14, né? Diz que aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, né? Aqui, do Evangelho de João, capítulo 1, né? Diz que o verbo era a palavra estava com Deus. Aqui, né, em João 1,14, Paulo continua dando a volta, João dando a volta para explicar, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, eles também têm um argumento aqui, né? Diz que ele era o primeiro criado, e como, né? Único do Pai, um ser criado, né? Eles vão usar, né? Mas aqui fala, né, que ele é, é a glória do Pai, né? Cheio de graça e verdade. Ele é vindo do Pai, né? Do próprio Deus, ele vem de Deus, né? Isso é importante para nós, como também é um texto que eles usam contra nós também, tá? Mas vamos lá que nós vamos conceituando aqui. Tá, então, Edito de Milão, né, a Batalha da Ponte Milvia, que vocês conheciam, que a história retrata, né, em 312, a mãe de Constantino, ela já era cristã, né, e Constantino alega receber essas visões divinas. Aí, em 313, ele promulga, né, o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo em todo o império, né? Aí já não se perseguia mais os cristãos e devolveu à igreja toda a sua propriedade, né? Toda a propriedade confiscada pelo Estado foi devolvida. Ah, alguns historiadores dizem que Constantino ele era adorador do Sol, e vai alegar ainda que ele tinha uma queda, né, pela explicação do arianismo, né? Bom, isso alguns historiadores, a gente não tem esse fato, mas tinha uma queda, né? E provavelmente é isso. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Isaías 9,6 também, gente, olha o texto aí. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Renzo. E aí, Renzo, qual é o currículo para ser Deus? O que você precisa ter de atributo? Está aqui, ó. Você precisa ser onipotente. Olha só o texto aqui. Está no texto. Onipotente. Você precisa ser eterno. É uma das coisas que você precisa para ser Deus. O que você precisa? Olha, atributos incomunicáveis nós aprendemos. Lembra disso? São atributos que somente um Deus pode ter.
Olha o que o texto está falando aqui, ó, que Jesus. E por isso que eu falo, gente, às vezes o próprio texto que é usado contra você, ele tem a resposta para você. Né? Esse é um texto, porque um menino nos nasceu, certo? Um filho foi dado e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Se ele é Deus poderoso, o que ele é? Onipotente, porque todo o poder está em suas mãos. Jesus falou: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Pronto, ele é texto que agrega, que fala que ele é onipotente. Ok? Ok? E ele é Pai eterno. Ok? Então, se ele é poderoso e eterno, são princípios para você ser Deus. Ok? Então, como fala que ele não é Deus? Se ele é eterno e todo-poderoso. Se ele é onipresente, onisciente, se ele sabe todas as coisas. Entendeu? Se ele tem atributos incomunicáveis. Quando nós estudamos Cristologia, é justamente isso, porque nós estamos estudando os atributos de Cristo. Né? E os textos vão falando que ele é onipresente, que ele estava, né? Que ele criou todas as coisas, que ele sabe todas as coisas. Então, onde está o atributo de divino? Como que eu posso negar que ele é Deus? Que ele é apenas uma criação de Deus, apenas uma criatura. Não, peraí, não tem. Porque o texto traz atributos para ele de Deus. Ok? Não chupe essa manga sozinho, tá bom? Deixa seu comentário. Você sabia disso? Deixa um joinha aí para você, para nós. Compartilhe o texto. Não tenho resposta para isso, não. Tá bom, pastora Pi. Enzo. Ok. Mas estamos juntos aí. Tá vendo? Então, anotou aí Isaías 9:6? Já pode riscar aí, gente. E o texto de João, capítulo 1, vocês estão lendo o Evangelho de João? Vamos ler Evangelho de João e Hebreus, né? A supremacia de Cristo é um texto que trabalha Cristo, né, e a sua supremacia, ok? Aqui de novo Atanásio, né? Então o arianismo, o que o arianismo era? A doutrina defendida por Ario, né? Sacerdote cristão de Alexandria, um presbítero, né? Que punha em causa o dogma da Trindade ao negar a divindade de Cristo, né? É impossível negar a divindade de Cristo com os textos daqui, que acabou por ser considerada herética, tá? Então, e esse homem aqui é o grande Atanásio, foi o maior opositor ao, ao arianismo, tá bom? Alguma dúvida, pode deixar aí no chat, gente. A gente responde. Se você quiser pensar mais, se a gente não conseguir responder, fique de olho que a gente vai pôr a resposta aí referente, tá? Ao texto, tá bom? Ao pensamento aí. A gente vai estar juntos aí falando sobre a sua pergunta, né? Respondendo, tá? Por mais se você achar que ela não tem relevância, né? Você sabe que a sua dúvida é muito importante para responder a dúvida de outros participantes aqui, ok? Então vamos lá, vamos para o slide. Tem muita coisa, por isso que a gente está indo devagar, que é uma é um dos grandes problemas que a gente hoje está enfrentando. Então, a Ario era o presbítero, né, na igreja, você vê que o problema, os grandes problemas surgem dentro da igreja, não foi fora da igreja. Né? Por isso que eu falo, gente, é muito importante vocês que estão à frente, vocês que são a liderança da igreja, divulgar isso, né? Fazer as pessoas também e vocês precisam transbordar para derramar isso, né? E como que a gente derrama isso? No aconselhamento, na conversa, no dia a dia, no acompanhamento. A gente derrama isso
de forma simples, né? Vocês estão aprendendo os conceitos aqui, mas vocês vão traduzir de uma forma simples para as pessoas, né? E Ario era um cara que estava dentro da igreja, né? E de repente ele começou lá, ele trabalhou com Alexandre, foi o seu superior, e depois ele foi lá. Ele tinha uma boa reputação como homem, né? De temperamento sério, né? E ascético. Ele nasceu em 250. Ario cresceu durante a controvérsia sabeliana. Ele viu, né, a controvérsia sabeliana, né? Também, né, de um Deus, né? Que esse Deus, só que porém eles pegaram e falaram, não, Jesus não é Deus, né? Que nem Sabélio, né? Jesus era Deus, mas Deus Pai e o Deus Filho era a mesma pessoa. Não, né? Aí a Ariel já falou, não, eu não aceito isso, mas eu creio que em Jesus, mas Jesus não, ele é a obra-prima da criação humana, ele é o ser mais elevado da criação, mas Deus não é, não. E falar que ele é Deus, também não aceito, não. E que ele era Deus, e com essa máscara, que ele foi Deus no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Não. Isso eu não acredito. Então, ele nasceu diante dessa controvérsia sabeliana e dentro da criação da cristologia, da defesa, né? Porque eles não tinham, e aí começaram a repensar e fazer elaborar, né, um credo, uma confessionalidade para defender, porque ele já não tinha mais os apóstolos para falar para a gente, vocês têm que crer assim, né? Então, a igreja crescendo, né, em todo o continente, em todos os continentes a igreja estava chegando, então ela precisava ter a sua doutrina definida, tá? Então, por volta de 319, Ario começou a propagar que só existe um Deus. Verdadeiro, Pai eterno, princípio de todos os seres. O Cristo Logos havia sido criado por ele antes do tempo como um instrumento para a criação. Tá vendo? Então, aí ele pega aquele texto lá que fala que Jesus era o verbo, e o verbo o conceito para toda a criação, entendeu? Então, a divindade transcendente não poderia entrar em contato com a matéria. Cristo é inferior e ilimitado, não possuía o mesmo poder divino, situando-se entre o Pai e os homens. Não se confundia com nenhuma das naturezas, por se constituir um semideus. Olha só a filosofia de Ario. Esse pensamento de Ario, você sabe qual que é? É o pensamento dos gregos, semideus, Perseu, né? Os semideuses, Hércules, né? Que tinha um poder, mas limitado, era apenas um filho de Deus, um semideus. Tá entendendo? Pega essa para você, ok? E afirmava ainda que o filho era diferente do pai. Então, assim, você não deve ganhar uma discussão, né, com uma ofensa, mas se você falar isso para eles, para aqueles camaradas que batem na sua porta de sábado, principalmente, né, eles ficam doidos. Você fala, vocês têm uma filosofia grega. Vocês estão falando que Jesus não é Deus, que ele é um semideus. Porque vocês não definem nem ele como homem e nem ele como Deus. O que é isso? Que fica meio termo é esse? É um semideus. Vocês estão usando filosofia grega. Aí você mata eles, eles ficam loucos, eles querem morrer com isso. Você sabe, né, de quem que eu tô falando, né? Sabe sim? Consegue responder aí para mim, aí no chat? Dá uns apertos aí, assim, sobe uns corações aí, sobe isso, para me animar. Mostra que vocês estão vivos aí, aguentando essa aula aí super maravilhosa. Então, você vê que ligava-se ainda ao antigo culto dos heróis gregos, né? Semideuses, dentre os quais, para ele, Cristo sobressaía como maior. É isso que eles defendiam. É isso que a teoria deles hoje mostra, ok?
Alguma dúvida? Pode colocar aí. Alguma pergunta? Estou indo muito rápido. Então, ó, esse Paulo de Samosata e Luciano de Antioquia negavam também a divindade de Cristo, né? Foi onde Ario se tornou-se o maior proponente dessa ideia, né? O que se destacou, né? Porque Luciano já e Paulo de Samosata também, né? Ele não estava sozinho para propagar essa essa heresia, né? Então, somente o Pai era divino, o Filho era uma criatura e o Espírito Santo apenas um nome para o poder de Deus. Era a força espiritual que Deus utilizava no mundo, mas não era assim em si mesmo uma pessoa divina. Eles acreditam que a Virgem ficaria grávida, daria à luz ao filho e chamariam de Emanuel, que significa Deus conosco. Outro texto, né? De que Jesus é Deus, né? Deus conosco, né? A presença de Deus, né? O Filho é o Deus conosco, né? E aí eles negam, né? Negam praticamente esse Deus. Você pode pegar esse texto aqui e falar, Mel, aqui, ó, vocês negam Deus conosco, né? O texto chama ele de Deus, ok? Aí eles vão te dar uma explicação mais balança, viu? Balança, não. Vamos lá. Aos olhos de Arion, né, como aos olhos de muitos, né, a doutrina da Trindade era apenas uma versão mal disfarçada do sabialismo. Olha só, ele, ele vai argumentar isso, né? Então, em 318, Ário tornou públicas suas ideias, acusando o bispo de Alexandria de sabelianismo, né? Falando que ele defendia a Trindade, que na verdade era um sabelianismo, né? E criou estrondo na igreja de Alexandria. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Olha só, né? Ele pega o texto lá de Colossenses que nós lemos no início, né? Lá embaixo que fala, né? Que habita toda a plenitude da divindade, né? Aí ele usa o texto contra nós, o texto que nós afirmamos que Jesus é Deus, ele usa contra nós. É questão do mesmo texto a interpretação, né? E por estarem nele, que o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, né? Então, o texto ele usa contra nós. Por isso que eu falo, é muito importante saber conceituar, porque senão você não ensina. Eu tive um amigo, um conhecido meu, que fez teologia comigo, e ele era, né, ariano, nessas seitas, né, dos caras que vai de porta em porta aí, né, principalmente sábado de manhã, e ele dobrava os cristãos porque não sabia conceituar, entendeu? Porque é o mesmo texto que usa, né? Ele fez muito cristão se converter. Então, e isso é algo real. Até na pandemia, né, irmãos? Eles não estavam aparecendo, mas eles ligavam, né, para telefones e mandavam cartas, né? Eu recebi muitas cartinhas deles, né? Que eu não estou mais na, na paciência de escrever, né? Mas ainda no telefone ainda eu troco eu converso bastante com eles, mas nas cartas eu não respondi não, mas nos telefonemas que eu recebi eu questionei muito eles, deixei eles com a pulga atrás da orelha. E eu não sei se você, né, se você recebeu alguma ligação desses camaradas aí, coloca aí. E o que você fez? Né? Respondeu, não respondeu, deu as costas? A Bíblia também nos ensina, né? Não, não responder muito, não, né? Mas se você pode tentar abrir os olhos deles, é bom.
Então, a igreja dividiu em duas facções, né? Uma liderada por Alexandre e um de seus presbíteros, Atanásio, né? Então, aqui Atanásio é um dos maiores oponentes aí deles, né? Aqui, combateu ferrenhamente senão Atanásio, e outra por Ário. Essas divisões se espalhou. Gente, foi e boa parte, né, dos caras que estavam lá já dentro da igreja infiltrada ensinando sobre o arianismo, entendeu? Dentro da igreja, entendeu? Então é complexo, tá? Então eu vou definir aqui para vocês o que é o arianismo. Então, o que é o arianismo? Portanto, o filho seria filho eterno do pai, tá? Eterno do pai, e o pai eterno do filho, ok? Então, isso aqui é um conceito arianismo. Arianismo é uma linha filosófica que circulava principalmente nos primeiros séculos da era cristã e constituiu a negação da consubstanciação, ou seja, mesma substância. Ou seja, Jesus e Deus Pai não seriam a mesma pessoa. Tá? Isso que é consubstanciação. Jesus e Deus Pai não seria a mesma pessoa. Ok? Então, Jesus não é Deus. Tá? Não pode ser Deus. Tá? Essa não tem a mesma substância. Tá bom? Alguma dúvida aqui, meus irmãos? Pode pôr aí no chat aí uma pergunta. Posso continuar? Vocês estão firmes aí no Face? Tá? Então, segundo tal teoria, o arianismo afirmava que há apenas um Deus e que este não seria Jesus. Conseguiram entender o que eles afirmavam? O que eles afirmam ainda? Né? Porque o conceito está aí, com nome diferente está aí. Tá? Jesus é homem superior aos homens da humanidade. Né? É isso que eles falavam. Tá? Então, Jesus é homem superior aos homens da humanidade. Olha, ele não é Deus, mas também ele não é um homem qualquer. Ele é superior aos homens da humanidade. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi diferente, ele está elevado aí mais do que os profetas, né? É uma criatura elevada por ser filho de Deus, mas criatura. Ele é criatura, ele não foi gerado, ele foi criado. Essa doutrina foi sugerida por Arius, né? Pelo professor Arius. Tá? Então, qual é a importância de Jesus para o arianismo? Olha só, pergunta aqui, tá? Então, qual é a importância de Jesus para o arianismo? Jesus, como ser superior aos homens, para o arianismo, tinha um importante papel na humanidade, por ser ele o Cristo, porém um Cristo criatura. Jesus teria sido criado em algum momento e não existente eternamente. E os fatores divino presente em Cristo seriam méritos dados por Deus para exercício da missão messiânica na terra por honra do Filho. Entendeu? Vocês entenderam? Fez sentido aí para vocês? Esse tal do arianismo? Tá fazendo sentido? Vocês estão compreendendo? Hum? Então vamos lá. Então, as novas dimensões do arianismo, agora fique pasmo, né? Aqui. As novas dimensões do arianismo disse que Jesus ele é a imagem do Deus invisível, a encarnação do Verbo, mas ele não é sempiterno. Esse termo é novo, eu não sabia dessa, tá? Sempiterno. Ele é eterno, mas ele não é sempiterno. O que é sempiterno? Né? Que ele existe sem ter um pai. Tá? Só Deus, né? Que existe sem ter alguém que fez ele existir. Né? Ou seja, ele é, né? Esse é o termo sempiterno.
tinha visto isso, né? Eu não conhecia, estou estudando tanto tempo. E Jesus é eterno, tá? Então, Pai que é Deus é sempre eterno. Aquele que é antes dele nunca existiu como ele, e nem existirá depois dele. Sempre existiu, sempre existirá. A primeira obra dele foi Jesus Cristo. E você sabe quem afirmou isso, né? Uma igreja aí que se diz cristã, mundial do poder de Deus, né? E foi o próprio fundador dela que falou isso, tá? Né, um semi-arianismo aplicado, né? Tem sido aplicado por muitos grupos, né? Não trinitários, né? Como eles aí, né? Desde então, como a Mundial do Poder de Deus, os Testemunhas de Jeová, né? Os Cristadelfianos, Estudantes da Bíblia Livres, né? A Associação dos Estudantes da Bíblia Aurora, cuidado, hein? E alguns grupos também adventistas menores que professam o cristianismo. Existem também alguns grupos independentes de cunhos protestantes, mas bem pequenos, que compartilham uma ideologia semelhante. Uma parte está dentro da sua igreja, tá bom? Então é isso que vocês precisam tomar cuidado e muito importante. Você vê, né? Aí disseminando, Cristo não é Deus, não é a mesma essência, não é a mesma não é a mesma substância, né? Então, a gente precisa compreender, né? Não é da mesma substância, né? E aí a gente precisa compreender, falando que Jesus não é Deus, é diferente, não existe como Deus existe, por isso que ele cria esse termo, né? Sempre eterno, né? E para diferenciar. Estão entendendo aí a diferença? Coloca alguma pergunta aí, o que você não entendeu até agora, algum questionamento, alguma explicação, estamos à sua disposição. Sei que essa é uma aula difícil, por isso que nós estamos indo bem devagar, com muita calma, para esclarecer as dúvidas. Mas também, se vocês me perguntar, eu vou me sentir à vontade e vou continuar falando aí, né, e indo embora, ok? Coloca aí. Então, tem muitos grupos aí na atualidade, tá? Não com o nome, não atende ao ensinamento do arianismo revelado, assim, mas é um semi-arianismo aí, colocando, né, em, em xeque a nossa doutrina da Trindade, tá bom? Isso é um fato, né, existente, e nós temos aí os novos problemas, né, que é dentro das nossas próprias igrejas, né? Dentro das nossas próprias igrejas tem pessoas que já não sabem quem é Cristo, ok? Então, anota aí, Êxodo, capítulo 3, de 13 a 14. Texto que eu vou compartilhar com vocês aí. Tá? Êxodo 3, de 13 a 14. Eu peguei aqui na Bíblia, vou compartilhar aqui com vocês. Moisés perguntou, né? Espero que você esteja vendo aí. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem qual é o nome deles. Né? Eu gosto de fazer muito, né, pergunta para esses semis-arianistas, né? Qual é o nome de Deus? Tá? Eu amo fazer essa pergunta e eles ficam, né, assim, coçando, vão falar que não existe o nome de Deus, né? E eu falo, realmente, né? Porque
a primeira pergunta que eu faço para eles é se Deus existe, né? A primeira pergunta eu falo, não, Deus não existe. Eles ficam assim, né? Todo. E aí, se eles chamam ele de Jeová, eu falo, não, Jeová não existe. Ele não é Deus? Não, não existe. E aí eu falo, qual é o nome dele? Aí que lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou. Você sabe muito bem que quem sabia pronunciar o nome de Deus era Moisés. E o último rabino que pronunciou o nome de Deus, quem foi? Jesus. E, e é isso que eu sempre falo para eles. Você acha que por que o pessoal lá do Sinédrio, né, o sumo sacerdote, rasgou suas vestes? Ele perguntou para Jesus quem ele era. E ele pronunciou o nome, eu sou. E aí? E aí o cara blasfêmia, rasgou a roupa. Ele falou, e aí? O que eu faço com aquele texto? Por que vocês estão negando a divindade de Cristo, se Cristo usou, né, falou que esse nome impronunciável não era para falar esse nome em vão, né? Por que Jesus pronunciou? Hum? João 8:58. Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha aqui, de novo. Entendeu? Está aqui. Você tem dúvida? Estou esclarecendo sua dúvida? Está fazendo sentido para você? Anota aí. Hein? Anotou aí? Anotou os versículos bíblicos? Papel e caneta na mão, irmão. Vamos lá, tem muita coisa ainda. Uma coisa importante para nós, como crentes em Cristo Jesus. Isso mesmo, pastor. Isso mesmo. Antes de mim não há outro. A palavra de Deus, ele é clara, né? Isso mesmo. Claríssima, né? Então, vocês veem, né? Então, há umas grandes disseminações aí dessa doutrina, né? E uma igreja cristã aí, colocando aí que Jesus não é Deus, né? Não é, não tem, né? Isso aí, ó. Então, o que eles diferem, né? Nós, quando falamos Jesus, a geração, né? Eles falam que é igual criação, tá? É isso que eles definem. E para nós esse termo é diferente, tá? Cristo é subordinado ao Pai, né? Eles pegam o gancho de Tertuliano, né? Defendeu tanto a doutrina da Trindade, Arisperto usou a doutrina da Trindade do Tertuliano para criar o arianismo, tá? Somente Deus Pai é eterno, tá? Então, né? O Filho teve um princípio como isso daqui eles levaram para o concílio, tá? Que depois vai ser convocado aí pelo imperador Constantino, né? Vai ser chamado, e aí eles vão levar tudo isso daqui. Geração é igual criação, Cristo é subordinado ao Pai, né? Isso que eles vão usar lá em debate no concílio, que vão debater, né, os trinitaristas contra os arianistas, tá? Aí é o argumento deles, né? O Filho teve um princípio como primeiro e mais importante ser criado. Pronto, é o top das galáxias do ser humano, mas só isso. O filho não é essência com o pai, Cristo é subordinado. Ou seja, ele não é Deus, tá? Essência, né? Ele não tem a mesma essência do pai. Não é Deus, tá? Ele é subordinado ao pai. Ele é chamado de Deus como um título
honorífico, tá? Aquele texto lá que você fala que ele é Deus forte, Deus poderoso, eles vão falar, não, isso é um título honorífico, tá entendendo? Distorcendo, não. O texto está falando que ele é Deus, né? Os textos. E aí, Atanásio e Ósio, né, são os principais opositores dessa doutrina. That's ok? Algum comentário aí, meus amados? Pode subir aí para a gente ler e entender. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí para nós, que a gente quer compartilhar aí com a galera aí do Brasil. Há muitas coisas fortes aqui para a gente compartilhar, né? E eu quero que você faça parte disso aí, né? Que você é um ser pensante, divino, né? De Deus. Olha só, João 14, de 9 a 10. Coloca aí, né? Jesus respondeu: Você não me conhece. Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante o tempo, durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha Jesus perguntando para Felipe. As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Está vendo? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? E o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Né? Então, como que Jesus não é Deus, não é uma pessoa divina? Como? Né? Olha só, e depois João 10:30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Né? Tá vendo? Eu e o Pai somos um. Então, como a mesma essência. Se eu e o Pai somos um, né? Faz sentido? Ou complicou? Então, vamos lá. Aqui, a gente falando, né, deles, né? Aí, ó, as testemunhas, eu acredito que Jesus é o Filho unigênito, né, o que eles creem. Deus que sua vida começou no céu e ele é descrito como a primeira criação de Deus. Né? Então, a vida de Jesus começou no céu, né, por ser a primeira criação, e ele é descrito como a primeira criação de Deus, a representação exata de Deus. Mas acredita-se que seja uma entidade separada e não parte de uma trindade, e dizem que Jesus foi usado por Deus na criação de todas as outras coisas. Eles também acreditam que o arcanjo Miguel é uma figura de Jesus, né? O próprio Jesus, e o pior, né? Não é só eles que acreditam nisso, né? Tem outras seitas, porém, que acreditam na Trindade e acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, tá? A palavra de João 1:1 é, a sabedoria personificada em Provérbios 8, né? Refere-se a Jesus em sua existência pré-humana e que ele retornou a essas identidades após a ascensão ao céu e a morte e ressurreição. Eles também, né, identificam o cavaleiro branco lá de Apocalipse como sendo o próprio Jesus, né? Seu nascimento foi na Terra, realizada, né? Então, é o que eles acreditam, né? Eles acreditam que também nasceu da Virgem, né? Acreditam que ele morreu pelos nossos pecados, mas qual é o maior problema? Eles não acreditam que Jesus é Deus, tá? Esse é o nosso maior problema, né? E tem outras coisas, mas isso é algo fundamental para a religião cristã.
tá bom? Defendida já por muitos. Então, no Concílio de Nicéia, vamos falar do concílio, tá? Você sabe o que é concílio e vou deixar de novo aqui para vocês. Concílio é a concordância, né? É você concordar com os ensinamentos bíblicos, né? Porque e hoje está cheio, gente. O que mais tem dentro das igrejas? Pessoas que não concordam com o ensinamento bíblico. Jesus é Deus? Ok? O concílio é concordância das doutrinas bíblicas. Então, se você não responder dentro daquilo que é construído dentro da teologia cristã, você não é um cristão. É isso que é o concílio. Por que que se faz concílio, né? Por que que vamos fazer um concílio para um pastor? Porque eles querem ver se o pastor está apto aos ensinamentos cristãos, ok? Então, as igrejas que têm esse costume, né, principalmente as igrejas históricas e reformadas, é justamente para poder aprovar, ordenar os seus ministros, ok? Alguma pergunta? Continue aí, gente. Coloca aí seus coraçãozinhos aí. Sobe, dá um like aí. Legal aí aos nossos comentários. Sobe um okzinho aí. Um comentário. Por favor, né? Faz sentido para você. Tá tudo ok. Podemos continuar. Então, foi aí. Valeu. É o Concílio de Nicena, né? Então, convocado por Constantino em 325, como já dissemos, foi 20 de maio, né? 20 de maio até 19 de junho. Foi um concílio de 30 dias, irmão. Um mês durou esse concílio para eles discutir uma série de tópicos, né? Eles estavam discutindo sobre a celebração da Páscoa, como deveria ser o aceite dos desviados, né? Olha, a igreja universal, né? A igreja católica. Quando eu falo católica, aqui não é ainda a igreja romana, né? Ela vai ser estabelecida um pouco mais para frente, mas é a igreja universal, a igreja que estava espalhada em todos os continentes da era medieval ali, da era antiga, né? Espalhados, e eles estavam reunidos discutindo o tema da celebração da Páscoa, se eu não me engano, a data, né, dessa celebração da Páscoa, que até aqui era difícil, né? Isso daí estava dando um grande problema para o Império, né? Porque ficava dependendo dos judeus para fazer o dia lá da celebração da Páscoa. Como deveria ser aceito os desviados, né? Aqueles que saíram da igreja pelas heresias, né? E por outras coisas assim da igreja. Mais o principal tema qual era? A questão ariana. Qual era o maior problema? A questão ariana, gente. Então, esse foi o maior debate. Levou 30 dias para a igreja resolver. Eu fico até imaginando, né? 30 dias para resolver um assunto dentro da igreja. Esse debate aí foi o mais polêmico, porque ele estava dividido, né, entre as igrejas, estava colocando em xeque, né, em toda a fé e se espalhou, né? Então você tinha uma grande parte aí já dos bispos, presbíteros, né, do lado diário, e uma grande parte da igreja aí acompanhada de Atanásio e Ósio, ok? Então vamos lá, João 5,18, anota aí. De onde saíram esses caras dessa seita? Boa pergunta, pastora. Não, eles saíram dentro da igreja, é o que eu estou falando. O gnosticismo, a primeira discussão herética era o gnosticismo, né? Trazer a, a religião de mitos, né, para dentro, eles eram os caras de fora, né, que ouviram falar de Cristo. Agora, o sabianismo e o arianismo, ele vem dentro da igreja, ele rachou a igreja, né? Ele rachou a igreja dentro do século IV, né, lá por 320, 300
301, né? O ano 301 depois de Cristo. E esse camarada ele surgiu dentro da igreja. Mário era um presbítero dentro da igreja, um grande sacerdote lá, porém já tinha, né, as pessoas defendendo. Ele pegou como que depois dos apóstolos a gente precisou construir, né, porque a igreja, o que acontece? Até o ano 100, até o primeiro século, ela tinha os apóstolos para falar, ó, como que a gente cria, como que a gente pensava. E depois da morte do último apóstolo, que foi João, a gente entra para o século II precisando reformular. E aí nós precisamos de autoridades, homens versados nas escrituras, aqueles que acompanharam os apóstolos, né? Continuar o ensinamento, os escritos, né? Por isso que Atanásio ele vai se tornar um homem muito importante, porque Atanásio ele vai lutar e escrever e trazer a fé cristã diante da visão das escritas, das escrituras, da palavra de Deus, e lutar, né? E essas coisas ela vem dentro da igreja, ela sai dentro da igreja. Ah, eu olho para eles, não, mas eu não vejo desse jeito. Tanto que é os mesmos textos que a gente usa, é os textos que eles usam contra nós, é que a gente precisa conceituar. Primeiramente, a palavra trindade. Qual é a alegação deles? Que a trindade não existe na Bíblia. Realmente, você está certo, meu querido, não existe na Bíblia. A gente é para falar que três Deus ao mesmo tempo é um, né? É isso que é a Trindade. É para dizer de algo santo, eterno, poderoso. É Deus. O que é Deus para você, né? É essa a nossa pergunta para eles. O que precisa para ser Deus? E aí você vai provar que Deus, que Jesus é Deus através dos seus atributos. É onde a gente consegue conceituar e provar. Foi o que Atanásio usou, né? Olha só aqui, João 5,18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Olha, igualando-se a Deus. Qual é o problema do arianismo? O que eles dizem? Que Deus não é igual a Jesus. Eles vão criar um termo que eu vou mostrar aqui para vocês, para falar que não é, né? Então, olha só, qual era a treta de Jesus com os judeus? Que eles estavam vendo que Jesus era Deus. Por isso que eu falei. Qual foi o problema quando ele entrou lá no Sinédrio? Ele falou que ele era Deus. Quem você realmente é? Ele disse o nome de Deus. Ele falou, eu sou Deus. Eu sou. Eu sou. Eles rasgaram a veste, começaram a bater no peito, a chorar. Ele, blasfêmia. Ok? Olha só, João 20, 27 e 28. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque no meu lado. Pare de duvidar, creia, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Próprio Tomé, né, o incrédulo, chamou: Senhor meu, Senhor meu, Deus meu e Deus meu. Pronto. O próprio camarada, que era o incrédulo da turma, chamou Jesus de Deus. Mesmo. O Senhor é Deus. Né? Tá aqui. Vitor João, boa noite. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, ok? Então tá aqui. Anota aí esses textos. Muito importante a gente conceituar. Jesus é Deus. Qual era o maior problema? Vocês estão falando que ele não é Deus? Que ele é apenas um filho? É a criação. Mas por que Tomé chamou ele de Deus? Eu preciso entender. Eu não tô com um problema, tô com uma dúvida aqui.
Hum? Olha só qual era o problema dos judeus, que ele estava se igualando a Deus. Vocês estão falando que ele não é Deus, que ele é Jesus, ele não é Deus, é superior aos homens, ele não é nem homem, não é nem Deus. O que é isso? Me explica aí que você está confundindo minha cabeça, meu irmão. Não é meu priminho, né? Assim que nós chamamos eles, de primo, não dá para chamar nem de, eu acho que nem de primo dá para chamar. Está fazendo sentido para você? Você entendeu aí, pastora? Tudo bem? Posso continuar? Está fazendo sentido? Então, estamos aqui, ó. Então, foi convocado aí, né? Durou um mês essa discussão, né? A principal discussão era esse negócio aí da fé ariana, da questão ariana, tá? Então, é isso que sobe aí para nós e reflete nesse concílio. E qual era o maior tema, né, desse concílio? Essa palavra aqui que isso parece, né, homoousios, homoousios, essência igual, tá vendo? Aquele texto que nós falamos ali de 1 João, é isso aqui, está se igualando a Deus, a igualdade, é isso que estava perturbando os judeus. Essência igual, ele é Deus. Quando eu falo essência igual, guarde isso, que nós vamos usar muito esse termo aí na cristologia. Essência igual, porque ele é Deus, ele é Deus igual Deus Pai e o Deus Espírito, dizer Deus igual, essência igual. O que os arianos estavam defendendo? O que Ario defendia? Ele defendia isso aqui. Homoiósios. Ok? Essência similar. Já viram aquele comercial? Parece, mas não é. É isso que o Ario estava falando. Não, ele é criação. É isso que as novas vertentes estão usando. Ele é eterno, mas não é sempiterno. Ele foi criado. Ele é algo mais elevado do que os homens, mas ele não essência. Ele parece, mas não é. É similar, mas não é. É semelhante, mas não é. É isso que eles usam, entendeu? Mas nós defendemos essência, essência. É isso que o cristianismo defende. É isso que as igrejas reformadas, históricas, pentecostais defendem, tá? Embora tenha esse movimento, né, semi-arianismo agora, defendendo isso também em todos os movimentos. Tanto que eu citei um movimento neopentecostal que não acredita. Né? Uma das maiores igrejas. Isso é muito preocupante, gente. Ok? Então vamos lá. Então o debate girou em torno de termos, né? O tema é Cristo, se ele era plenamente Deus ou era um ser criado e subordinado. Então, a defesa era essa, essência igual, Cristo é coeterno, é eterno, né? É igual, eternidade. Cristo não teve princípio, tá? Cristo é o alfa, é o ômega, e o próprio Cristo fala isso, né? O Filho do Pai tem a mesma essência, tá? Ele é Deus, tá? É a mesma essência. Cristo é divino. Cristo não é subordinado ao Pai, eles estão em eterna harmonia, né? Isso que é a Trindade, né? E quem foi o maior defensor, o maior propagador que falou muito foi Atanásio. Atanásio ele foi um diácono, né? Depois ele assumiu lá
parte da igreja, se tornou uma pessoa proeminente, um dos maiores defensores da Trindade, né? Depois de Tertuliano, né? Só que conseguiu explicar e defender muito bem, não aceitou essa ideia do subordinado, né? E foi usando os ensinamentos de Tertuliano, né? Que Ario distorceu tudo. Então, é grande, né? É grande essa explicação. E isso é muito importante. Gente, olha um outro texto aí, anota aí. Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 7. Lápis e papel, caneta na mão, você que está assistindo aí com a gente. Olha, a grande verdade do homem é reconhecer que como poderia sair alguma coisa boa de Nazaré. Só pode, né? Isso mesmo, pastora. Isso mesmo. Só, né? A grande virtude do homem, né? E Tomé teve essa grande virtude, chamou Senhor meu e Deus meu, né? Afirmou com todas as letras lá. Seja a atitude de vocês, olha, Filipenses capítulo 2, de 5 a 7, olha. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ó, nossa atitude tem que ser igual a de Cristo Jesus. Olha que bonito. Que embora sendo Deus, pronto. As Escrituras estão afirmando Jesus é Deus. Que mesmo ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Jesus era Deus, mas não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando se semelhante aos homens. Então, o texto, Paulo afirma, Jesus é Deus, né? O que o arianismo está falando? Não, Jesus não é Deus, ele não é a mesma essência. Ora, nós temos um Deus homem, um homem, né? Deus divino. Ele está falando aqui, ó, Jesus é Deus. Tomé, né, toda incredulidade poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. O Senhor é o Senhor meu e meu Deus. Pronto. Deus afirma categoricamente. E isso que é tremendo, né? Olha outro texto aí para vocês anotarem, né? Hebreus 1, de 3 a 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Olha, ele é o Filho, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ó, ele sustenta todas as coisas. Aqui já mostra o atributo, né, de onipotência. Né? Aquilo que eu disse. Conceitua o que precisa para ser um Deus? Vocês estão falando que ele não é Deus? Conceitua. Entra no conceito. Vocês estão negando que ele é Deus usando os próprios textos, né? Porque eles usam os próprios textos contra nós. Está aqui. Conceitua. Então está aqui, ó. Sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Se ele sustenta todas as coisas, ele só pode sustentar por quê? Qual é o atributo para sustentar todas as coisas? Ele tem que ser todo poderoso. É um atributo. Ok? Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Gente, só Deus pode purificar os pecados. Só Deus pode salvar. Só Deus pode perdoar pecados. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Está à destra do Pai. Está à direita do Pai. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Então vamos voltar lá. Deixa eu... Tem alguma dúvida? Pode colocar aí. Se tiver alguma pergunta. Se eu não respondi, pode tornar a pergunta aí. Né?
Pode deixar seu like, compartilhe esse vídeo aí, muito importante, gente. Então, foi isso aí que o nosso grande Atanásio defendeu, a essência igual, ele é Deus, ele é Deus. Cristo é coeterno, Pai, ele é eterno com o Pai, ninguém o criou, ele não teve princípio. Não venha essa falar que ele teve Deus que criou e aí ele é o ser mais elevado, não, ele é Deus. No princípio, ele era Deus, ele estava com Deus, pronto. O texto já fala tudo. E aí nós precisamos ir conceituando, tá? Então, uma das declarações fundamentais do concílio foi isso, o credo, né, do concílio que ficou depois de 30 dias, né, debatendo sobre o arianismo foi negado, né? E aí surgiu um dos credos mais poderosos que permeia até hoje a nossa vida, que é isso, creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E um Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Olha, antes de todos os séculos. Deus de Deus, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, gerado, não criado, né? Gerado, não feito, está aqui, de uma só substância. Por isso que nós falamos, mesma essência, mesma substância, de uma só substância. De uma só substância. De uma só substância. Ele tem a mesma essência e não a mesma, ele não tem substância. Ele é da mesma substância. Com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. O qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem e foi crucificado por nós sobre o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. No terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, creio na Igreja una, universal e apostólica, e conheço um só batismo para a remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Esse é o credo. Com grandes afirmações, é isso aceito por todas as igrejas consideradas cristãs. Ok? Faz sentido para você? Complicou alguma coisa? Você tinha alguma dúvida? Deixa aí. Deixa aí a sua dúvida. Nos ajude. Eu já falei para você que a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. Está aqui. Então, a cristologia está aqui. O Pai, Deus, está dentro do círculo. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. Tá? Aqui, o Pai é Deus. Tá vendo? O Filho é Deus, a mesma essência. O Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Espírito Santo. Tá vendo? Eles não compartilham da mesma substância, mas eles são a mesma essência. Ok? O Filho não é Espírito. E o Pai não é o Filho. Tá entendendo? Faz sentido? Você consegue entender agora? Coloca aí o seu questionamento, se você tiver alguma dúvida, se precisar voltar alguma coisa, tá bom? Então, os trinitaristas,
né, o pessoal da Trindade venceram a discussão após quase um mês de debate, gente. Foi um mês de debate. E o concílio produziu aquela declaração que eu li para vocês, que permanece famosa até hoje, o Credo de Niceno. Tá bom? Depois eu mando esse material aqui em PDF para vocês. E para vocês terem, mas se quiser pesquisar sobre o Credo de Niceno, tá? E vocês vão ver aí. Então, a controvérsia ainda a parte 2, né? Então, Constantino morre, né? Porque o Concílio de Niceno tem, né? Ele combate, mas aí vai gerar outros concílios, né? Após os seus sucessores, né? A maior parte da igreja era ariana, né? Eles vão trazer isso de volta. Aí, em 357, o Concílio de Sírmio declara que o credo niceno era herético, gente. Diz que o próprio Constantino também ele era ariano. Ele se opôs, né, contra Atanásio, exilou, e aí Atanásio vai fazer suas obras, vai escrever. Foi o momento que ele mais produziu obras, né? O Concílio de Semílio declara o credo de Niceno era herético, negando, né, tanto ao Moósios e quanto ao Homosios, né? E foi, né, esse negócio de ser igual, não acreditamos, não acreditamos, vamos gerar outro concílio, né? Então isso vai ser uma discussão por longa data, né? Atanásio assume o lugar de Alexandre. Atanásio não aceitava, né? E quando se exilou os bispos, né? Arianos, e depois os caras falavam, não, aceitei a Trindade e tal, e Atanásio ele não aceitava esses caras de volta, né? Não aceitava eles de volta, e aí isso criou um grande problema também para ele. Ele não queria que eles fossem readmitidos à posição de liderança, porque eram arianos, né? E com isso ele se tornou inimigo de Constantino. Por isso que muitos historiadores dizem, né, que Constantino era ariano também, né? Então a gente tem um camarada que primeiramente não era bem cristão, né? Demorou para se converter, né? E tanto que ficou na igreja um bom tempo sem ser batizado. Aí, em 335, Atanásio foi acusado de incitar rebeldia contra o imperador em sua igreja e Constantino decretou seu exílio. Durante seu exílio foi uma bênção, né? Porque ele produziu muitos escritos, né? Ele não ficava ocioso, aproveitou seu tempo para produzir uma obra riquíssima, né? Em valor teológico. Ele produziu, vocês podem depois, se quiserem ler, né? Não é, não é obrigado, mas se quiserem ler, 4 discursos contra os arianos, a vida de Antão e a encarnação do Verbo, né? Essa encarnação do Verbo vai trabalhar aí a João, né? Então, por isso que eu estou falando, vamos ler o Evangelho de João, né? O João é um grande apologista e um grande defensor, né? Que Jesus é Deus, Jesus é homem, né? Jesus é Deus, Jesus homem, mas divino, Jesus é Deus. E Atanásio, assim como Irineu, serviu, né, do argumento soterológico em favor da divindade de Jesus. Atanásio, se não é Atanásio nesse período, né? Então Atanásio defendia se Cristo não é Deus, a salvação é impossível. Atanásio falava, se Cristo não for Deus, como que a gente pode ser salvo? E é isso mesmo, se Cristo não fosse divino, como que nós seríamos salvos? Né? Se Cristo não fosse divino, e se não se tornasse homem também, como nós seríamos salvos? Por isso que é importante essa distinção, porque a seita herética uma hora vai falar que Jesus não era homem. E como que ele poderia nos resgatar? Que se por um só homem entrou o pecado na humanidade,
né? Teria que ser um homem que deveria morrer na cruz. E como que ele ia fazer um sacrifício que fosse eterno, perfeito, que a gente não ia precisar mais de sacrifícios animais, ele tinha que ser divino. Então, essa é a grande coisa, né? Então, fomos recriados na imagem do próprio Deus, né? Se o Filho não é Deus, então a humanidade nunca foi a imagem de Deus. Olha que profundo Atanásio, né? Se o Filho não é Deus, então a humanidade nunca foi a imagem de Deus. Não podemos ser a imagem nem semelhança de Deus, se o Filho não é Deus. Né? Se Jesus não é Deus, então Deus nunca foi verdadeiramente revelado para nós. E aí, né, poderíamos concordaríamos em grau e em verbo, porque é isso que os arianos defendem, né? Que Jesus não é Deus e nunca foi revelado. Ué, né? Então, mas estaria certo. Mas Jesus é Deus. Então, né? Se Jesus é Deus, né? E se Jesus não é Deus, a gente faz essa pergunta para eles, então Deus nunca foi verdadeiramente revelado para nós. Ok? Olha só, Atanásio profundo, meu. Profundo mesmo. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Quer pôr uma pergunta aí? Coloca a sua dúvida aí. Olha só, Atanásio morreu em 373, quando a controvérsia ariana ainda estava ativa. Em 379, Teodósio I tornou-se o imperador. Em 380, promulgou o Edito de Tessalônica, declarando que o cristianismo era a religião oficial do império, né? Mais uma vez, seguindo o conselho de Gregório, de Nazianzeno, convoca um segundo concílio. E dessa feita em Constantinopla para reafirmar o concílio de Nicéia. Aí vai surgir lá, né, 150 bispos vão participar dessa discussão das regiões administrativas da igreja, revogação da ordenação ilegítima de um bispo, né? Declararam a sede Constantinopla e a principal igreja pós-Roma. E aí vem esses homens se reunirem, né, para resolver esse problema, né? Definitivamente a controvérsia ariana dentro dos limites do império. Bom, penas contra os líderes arianos. Eles foram expulsos da igreja, né, e exilados. Bispos arianos foram tirados dos seus postos, né, os textos arianos foram queimados, né, e muitos arianos foram viver nas terras da Alemanha, né, dos alemães. Bom, o concílio produziu uma versão modificada do Credo de Niceno, conhecido como Credo Niceno Constantinopolitano, que removeu as implicações contra os arianos e adicionou uma seção prolongada a respeito do Espírito Santo e se tornou a forma mais famosa do credo. Ok? E aqui nós terminamos a nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí para nós. Coloque suas dúvidas aí. A gente vai falar, né, a semana que vem da resolução da Calcedoniana. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Chamem o pessoal aí da nossa Cubic aí para estar revendo isso, né? Sobre o arianismo, sobre essa ideia, né, de que Cristo não é Deus, que está presente hoje em nossos momentos. Grandes igrejas estão adotando esse pensamento, a gente chama da nova percepção, né, da semi-ariana, né, a gente define essas novas igrejas, e um ariano ele pode estar sentado aí dentro do banco da sua igreja, né? Pode ser alguém que ainda não tenha uma definição exata, ele olha assim, você fala tanto de Jesus, mas não explicou para mim que Jesus é Deus, então ele nem sabe que Jesus é Deus. Então é muito importante, eu quero estar orando com vocês, encerrando aí, um abraço aí, a Eli Fernandes, ao
pastora Pri, o pastor Anderson, a pastora Vanessa, o Renzo, né? Que vocês tenham uma boa noite, obrigado aí pelas dúvidas, né? E a gente se fala aí na segunda-feira que vem, ainda dentro dessa matéria importante aí, Cristologia. Você também pode acessar o meu canal do YouTube, e se você quiser fazer parte do IBAD, né, ter todo o material à sua disposição, participar desse acompanhamento do conhecimento, esteja entrando em contato aí com a gente, deixa aí no chat, você que vai assistir, coloque aí que você quer fazer parte, quer fazer a matrícula, quer receber o livro e quer receber todo o conteúdo que você vai ter direito após se matricular. Deus abençoe a todos aí. Uma boa noite, né? Em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais essa aula. Obrigado por esse momento. Que Deus abençoe tremendamente a nossa noite de sono. Que a graça e a redenção de Jesus Cristo estejam em nós, sobre nós, com todos nós, que as consolações do Espírito Santo estejam com o Israel de Deus, aonde a gente for. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai, agradecemos. Amém. Graça e paz, amados.